Hoje eu fiz um vídeo que eu queria fazer já há bastante tempo, que consiste em documentar todo o processo de um trabalho do começo ao final. Bom, a ideia ela já vem se consolidando aos poucos, né? Eu acho que mais de um ano eu queria fazer uns azulejos para colocar em casa. Elas partiram de um outro trabalho que consiste em colocar frases da Constituição nas ruas. Eu fiz isso em 2014 para falar das violações constitucionais que estavam acontecendo naquela época, principalmente na época da Copa. E aí hoje de manhã eu acordei bem cedo para tentar desenvolver esse trabalho. Eu já sabia que queria fazer alguma coisa em azulejo, sabia onde queria colocar o azulejo, mas não sabia o que fazer com esse azulejo. Então, primeiro eu pensei numa coisa mais design, que tivesse a ver com Atos Bulcão. Depois pensei no Portinari, nos azulejos do Portinari que estão no Capanema. Pensei até em imitar o Portinari, mas aí eu fui vendo que realmente a questão da casa permeava mais o meu imaginário em relação àqueles azulejos que já eram sobras de obras, né? Então, pensei em por que não fazer, partindo de uma tradição floral do azulejo. Azulejos com flores, né, são muito comuns, com vegetações, então por que não fazer minhas próprias plantas? Então eu parti para o quintal, comecei a desenhá-las e a partir daí o trabalho se desenvolveu e é o que eu vou mostrar nesse vídeo que eu fiz com um celular e fui retratando esse processo. Não é exatamente assim um tutorial, mas como que eu comecei e acabei um trabalho. Eu estou já documentando assim de forma preliminar com alguns desenhos, não sei se dá para ver, alguns desenhos aqui no papel, documentando essas plantas para depois passar para o azulejo e eu vou documentar todo esse processo de desenho, já fiz alguns, depois pintura, depois queima e depois a aplicação dos azulejos. Então, alguns desenhos já estão prontos, eu vou passar agora para a fase de pintar diretamente no azulejo. Então, depois de fazer esses desenhos no papel, né, eu passei para os azulejos. Fiz em lápis primeiramente, para ter uma ideia de centralização e para me ligar a um conceito do azulejo floral e também a uma ideia de memória afetiva. Então algumas dessas plantas eu já plantei há muitos anos, algumas foram plantadas pela minha mãe para aliar essa ideia da natureza e da casa. Então, partindo desse desenho preliminar a lápis, eu vou contorná-lo com essa canetinha aqui Posca. E depois vou continuar a pintura com uma tinta para cerâmica. E aí, de acordo com o lugar que eu quero colocar, eu fiz as contas e eu vi que precisava de 8 desenhos para espalhá-los nesse local. E aí eu vou primeiro usar essa tinta aqui, que é tinta acrílica tinta para vidro e porcelana. Primeiramente assim é puro e depois com um pouquinho d'água. Puro para fazer os lugares mais escuros. Então vem com o pincel bem fino e faço alguns detalhes que eu considero para os lugares mais escuros. E aí depois eu venho com o pincel com um pouquinho d'água e faço os lugares mais claros. Aí, só para mostrar como vai ficar bem clarinho, eu pego um pouco de água e faço os detalhes claros que eu quero. Até completar todos os azulejos. Então agora que eu acabei de pintar todos os azulejos, eu vou colocá-los aqui no forno comum mesmo, de casa, por 30 minutos, 150 graus, até queimar a pintura. E aí esse aqui é o local onde eu quero colocar os azulejos, então eu vou raspar primeiro, enquanto os azulejos estão no forno. Vou preparar aqui o lugar, eu já fiz uma marcação onde mais ou menos vão vir os azulejos. Vou raspar para depois colocá-los aqui.
E aí, para dar sequência ao trabalho, eu vou colocar essa primeira fileira de azulejos sem pintura. Eu já separei eles aqui, junto com o cimento de cola. E eu vou colocar o cimento de cola com água e fazer essa primeira fileira sem os azulejos pintados ainda. Eu vou botá-los alternando a partir da segunda fileira aqui em cima. E aí, estou acabando então de colocar a primeira fileira. Eu coloquei esses pregos para separar os azulejos de forma que tenham um tamanho igual na separação. E aí agora eu fiz a marcação dos cantos e vou cortar os azulejos. Eu não vou mostrar o processo de corte porque eu acho essa máquina muito perigosa. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então agora os azulejos decorados já estão secos. Eu vou colocar o primeiro deles aqui. Ele é essa figura aqui. E eu vou ter que largar o celular para poder fazer direito. E aí eu vou atualizar aqui como é que está o processo. Já fiz 2 fileiras. Estou partindo para a terceira. Bom, agora já acabei a fixação dos azulejos. Vou tirar os pregos e limpar os azulejos. E agora, aqui quase pronto, só faltando o rejunte, que eu vou aplicar com o cimento branco agora. Então tá aí, acabei a fixação dos azulejos e esse foi o processo, desde a criação dos desenhos até a fixação final. Fiquei bem satisfeito porque não sou pedreiro e nunca fiz assim tantos azulejos na parede. Então gostei desse trabalho, gostei de ter feito.